Bem-vindos ao episódio número 13 do Nuvem Talks. Para quem não me conhece, eu sou Maria Marmode, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio, trazemos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar uma convidada especialíssima, Jordana Rosa. Vencedora de 4 competições globais de inteligência artificial, Jordana é uma profissional de IA e Digital Delivery que atua na interseção entre arquitetura, engenharia e tecnologias emergentes. Com mais de 10 anos de experiência no ambiente construído, ela aplica dados, automação e BIM avançado para melhorar a entrega de projetos complexos, incluindo iniciativas de grande escala, como a Neom Oxagon City. Atualmente, lidera BIM e Digital Delivery para projetos Mission Critical de data centers na WSP. Além da sua atuação profissional, Jordana fundou e lidera uma comunidade internacional de IA para AEC, com mais de 260 membros ativos, e também é palestrante e educadora, tendo impactado mais de 2.000 alunos com conteúdos focados na aplicação prática de IA, Digital Twins e sustentabilidade. Obrigada pela sua presença, Jordana. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui representando tanta coisa aqui no seu canal. Sei que está fazendo um trabalho excelente, levando informação para muitas pessoas, então o canal está de parabéns. Obrigada pelo convite. Bom, para quem não conhece a Jordana, ela é vencedora de 4 competições globais de IA, especialista em BIM, tem muito conhecimento nessa área mais técnica. Nós duas estamos nos Estados Unidos agora. E a Jordana está onde? Fisicamente em Atlanta, mas rodando, né? Cada segundo em lugar. Então, Jordana, eu queria começar fazendo... Normalmente a gente começa fazendo essa pergunta de como a gente se conheceu, mas na verdade a gente se conheceu faz muito pouco tempo, né? Então, Jordana, se você puder começar contando um pouco da sua jornada acadêmica, como que você começou com arquitetura e um pouquinho sobre o seu grupo. Perfeito. Eu conheci a Maria inicialmente no grupo da Marina, que é um grupo de arquitetas, são mais ou menos 300 arquitetas nos Estados Unidos, né? Certo. Super bacana. Sim. E do grupo da Maria a gente passou para o meu grupo. Meu grupo tem mais ou menos uns 3 meses, e o título é IA na EC, e a gente se reúne a cada 2 semanas para discutir novidades na área da EC, arquitetura, engenharia e construção, para fazer aulas práticas de ferramentas de IA que vão auxiliar engenheiros e arquitetos designers. E um networking muito forte. O grupo foi uma bomba, eu não esperava que crescesse tanto. Na primeira semana de grupo, a gente atingiu 100 membros, e hoje a gente está aí na casa dos 300, beirando os 300. As reuniões presenciais são muito úteis, porque a gente cria um networking muito forte, projetos incríveis estão saindo da comunidade, e a gente segura a mão do outro, porque trabalhando com IA, implementando IA em corporações, eu entendi que o problema de IA não é a dificuldade técnica, mas o receio ou a falta de informação das pessoas. E como IA é muito rápido, a gente falou, não dá para ensinar uma vez e ir embora. A gente precisa de encontros periódicos. É o mesmo raciocínio nosso, a gente tem que conversar o tempo todo, sim, porque está mudando muito rápido. E uma das coisas que me reclamavam muito, eu costumo apresentar muito em conferências, e o pessoal sempre vinha e parabenizava por a gente abordar temas de IA de forma prática, porque geralmente a maioria das conferências o pessoal sobe no palco e fala, IA vai mudar o mundo, IA isso e aquilo, e não mostra como, então as pessoas ficam, nossa, IA é aquela coisa bizarra, mas eu não sei usar, nunca vi ninguém ensinar, e a gente quis segurar na mão de fato. Então nas nossas reuniões, cada reunião tem 15 minutos dedicados para uma ferramenta de IA, que a gente literalmente abre o computador e fala, você clica aqui, desce o mouse ali, então está sendo bem legal, porque com esse conhecimento prático e mostrado com demos nas lives,
o pessoal começou a usar por conta própria, porque eles desmistificam, né? Tira aquele medo de testar algo novo. Então, está sendo muito gratificante. Eu Fora o adorei. network. Na vez que eu participei, a gente usou aquela ferramenta que torna 3D fotos 2Ds, que você tira uma foto sua. Sim, a triplo 3D, né? Você tira uma foto Muito legal. sua Uhum. em 2D, ou de uma cadeira, um móvel. Você Exato. lança para o triplo 3D, que é simplíssimo de usar, e aí você já tem o asset, né? O objeto em 3D. Então, para arquitetura interiores é incrível. É incrível E mesmo. super simples, né? Assim, não teve dificuldade nenhuma de apresentar. Bem bacana. Aí, ok, meu background, né? Eu sou de Goiânia, nascida e crescida em Goiânia, e eu estudei engenharia civil. Família inteira na parte de engenharia, construtora familiar. Falei, fazer engenharia, né? Mas Uhum. inicialmente com o objetivo de trabalhar com terraplanagem, né? Que era a coisa da família. Foi O trabalhar business com a da família. família. Foi trabalhar com a família, descobri que não é fácil, né? Trabalhar com a família é complicado. Descobri que não gosto da terra, fui testando outras coisas. Descobri, na época, Revit. Revit era Aham. bem novidade na época. Me especializei. Comecei a trabalhar no Brasil, trabalhei em várias disciplinas e eu fazia arquitetura e engenharia ao mesmo tempo. Então, assim, eu navegava entre várias áreas, né? Sabia um pouco do campo, fui trabalhar em construtora, rodei em todos os departamentos, fui trabalhar para o governo, privado, deu para experimentar bastante. Aí eu decidi, né, depois de testar muita coisa, que minha área era Revit mesmo. Veio o Covid, consegui meu primeiro trabalho internacional, assim, caiu em mãos de Deus. Não tem lógica o tanto que foi divino a oportunidade que eu peguei, depois de aplicar umas 1000 vezes para trabalhos fora do Brasil. Chegou esse rapaz, que era meu chefe na época, e eles estavam desesperados por alguém que trabalhasse em BIM, porque eles tinham esse contrato gigante com a Arábia Saudita para fazer a Oxygon City na Neon, e eles não tinham quem fizesse Revit. Eu ia lá com a minha cara de 12 anos. Não, confie em mim que eu dou conta. Nada como você, assim, está falando que isso foi antes da pandemia. A gente sabe que no Brasil a Depois, implementação, depois da pandemia, mas você já estava comecinho. praticando Revit nessa época, já estava. Já era muito bom. Então, é realmente impressionante, porque Revit está se sendo mais implementado agora, né? Não, Tantos mas eu aprendi por conta própria. Eu não era que eu usava no meu trabalho. Eu passava madrugada brincando de Revit, porque eu gostava de Revit. E aí eu fiz um cursinho na época e usava para os projetos da faculdade, porque ah, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo e trabalhava, então não tinha tempo. E aí, enquanto o pessoal gastava ali uma semana fazendo projeto em CAD, eu já fazia no Revit para a faculdade. Então, assim, me salvava muito tempo. que legal, Aí já virei a craque do Revit. Mas só sabia Revit, não sabia o que era BIM. E entendi. nesse projeto que me colocaram com a Neon, Uhum. o meu manager, ele não sabia nada de Revit. Assim, normal, né? Ele contratou alguém para resolver. Só que tinha as reuniões com o Rainbow, o pessoal da Neon, e meu inglês, assim, bem chulo, é aquela cara de 12 anos, e ele me mandava para essas reuniões, porque alguém tinha que entender o que eles solicitavam, né? Todos os BIM managers, né, os melhores do mundo, e eu lá na mesa, online, fingindo que entendia alguma coisa. Mas Fingindo que entendia. estou curiosa em relação a esse projeto, porque você está falando do Neon. Align City, Oxygon. Exactly, a Line City. Como que foi essa ponte para você fazer esse projeto na Arábia Saudita? Que, by the way, também já trabalhei na Arábia Saudita, eu sou muito fã do que está acontecendo lá em relação à transformação da cidade, né? E o projeto de 2030 e o país. Me conta, como que aconteceu essa ponte? Foi Covid, né? O Covid veio, eu falei, essa é a minha chance de pegar um trabalho fora, tá todo mundo trabalhando remoto. Certo. Apliquei, sem brincadeira, assim, umas 1000 vezes, porque eu aplicava pelo LinkedIn, apliquei fácil. Eu Ah, mandava aplicação sem nem ler a descrição do trabalho. Eu jogava Revit, aplicava sem nem ler. Não tinha nada ainda, né? Ou não, você já tem, foi testando tudo. E quando esse rapaz me encontrou, que era meu antigo chefe, assim, nossa, incrível ele. A gente entrou numa reunião e ele falou, a gente precisa de alguém que faz isso e aquilo. Eu falei, eu faço.
mas com aquela cara de 12 anos, sem experiência nenhuma, internacional, né? Experiência no Brasil tinha, internacional não. Eu falei, eu faço, trabalho de graça, me manda aí que eu vou te mostrar. E aí a gente fez um trial de 7 dias que ele me deu, para passar uma planta de CAD para Revit. E eu nem sabia o que era esse CAD. Eu só recebi o CAD e não sabia que projeto que era. E aí, em 4 dias, eu fiz todo o Revit, né, todo o 3D, com renderização, aquela coisa mais linda, vídeo, dei minha vida, assim, nem dormi nesses 4 dias. E ele falou, você está contratada. E aí, a parte da contratação foi, eu abri empresa no Brasil, que é o que estão fazendo bastante hoje, né, mas na época não tinha isso, pouquíssimas pessoas faziam isso. Abri empresa no Brasil e prestava serviço para a empresa de lá. Sim. E a gente era third party company, a gente era third party contratada da Neon com a Rainbow. E nisso a gente trabalhou com eles no Porto eu fiquei com eles 6 meses nessa obra do Porto, eles dobraram o contrato, eles tinham, e eu tiro essa como um bônus meu, né, que eu fui a única pessoa trabalhando nesse projeto. Dobraram o contrato dessa área portuária, então se eles antes faziam 3 prédios, passaram a pegar 6, mas nisso assim, eu não fiquei até o final para ver, né, eu saí da empresa depois de um ano. Mas do lado do prédio que eu estava fazendo, tinha o prédio da BID. Então, assim, quem é essa badeca desenhando, fazendo os projetos de Revit do lado do BID? Então, assim, foi uma baita experiência. E nessa mesma empresa, eu comecei a pegar várias typologies, né? Fiz presídio, fiz comercial, healthcare, fiz data centers, foi meu primeiro data center. Nem sabia o que era data centers, né? Ninguém sabia. Hoje todo mundo fala de data center. Mas 6 anos atrás, ninguém sabia o que era data centers. E assim, já vinha com aquela Big Tech, não sei se eu posso falar os nomes da Big Tech, né? Projeto para Big Tech tal. E eu lá com os meus, 20 anos? 20, não era nem formada, nem tinha terminado a faculdade. Recebendo libras. Foi excelente. Foi excelente. Entendi. E aí, nessa de Londres, já comecei a criar meu portfólio internacional. Eu sempre falo para o pessoal, a primeira oportunidade vai ser custosa, vai ser difícil. Mas depois que você cria o histórico, né, já trabalhei internacionalmente aqui e ali, a segunda oportunidade vem bem mais fácil, né? Claro. Então, durante o Covid, eu me mudei para os Estados Unidos e eu falei, eu tenho que começar minha carreira nos Estados Unidos. E aí eu apliquei para vagas nos Estados Unidos. Foi assim, umas 4 aplicações, já consegui um emprego. Foi bem rápido. E aí eu já comecei a trabalhar com data centers de novo, numa empresa de estruturas. Saí do data centers e fui para Perkins Will, que aí foram outros typologies, né? Forte no healthcare, de educação, e eu estava bem na parte tecnológica, bem no time de digital practice. Então, na Perkins, eu aprofundei, isso eu já com o meu mestrado de BIM, né? Porque durante o projeto da NIO, eu falei, cara, eu não posso sentar na mesa com esse pessoal, cabeça branca, falando de IFC, eu nem sei o que é coordinations, então eu decidi fazer o mestrado. O mestrado já me deu essa garantia de poder sentar na mesa e falar, é isso e aquilo. Então, quando eu entrei na Perkins, não tinha ninguém com educação acadêmica de BIM. A maioria das pessoas que trabalham com BIM, até hoje ainda, elas eram basicamente as pessoas que eram boas com tecnologia, entre os designers, que aí foram promovidos para BIM managers. Então, na indústria, a maioria dos BIM managers são arquitetos. Por quê? Porque o BIM veio com o Revit, né? O Revit é a ferramenta que mais representa BIM na nossa indústria. E era a galera que era boa de Revit que foi promovida a BIM Manager. Mas eles nunca tiveram, a maioria nunca teve esse conhecimento acadêmico de entender standards, a ISO 19650. E como eu tinha o conhecimento acadêmico, eu me sentia confortável ali, perto do pessoal com 10 anos de experiência. E aí eu entrei na Perkins, a única pessoa com BIM Manager background. E na Perkins, o grupo era de 36 pessoas ao redor do mundo, lidando com BIM, né, a parte de Digital Practice. Mas a Perkins tem um push muito grande para tecnologia, eles investem muito, eles querem... Aqui nos Estados Unidos, né? Tem no Brasil também, tem escritório no Brasil. Então, tinha muita abertura para a gente explorar tudo que fosse tecnologia. É um óculos de realidade virtual, é uma câmera de scan 360,
é um IA. Então, assim, eu acredito, né? Não posso falar com propriedade, mas eu acredito que nós fomos as primeiras pessoas a usar IA na área de construção, engenharia e arquitetura. Que lá atrás, quando lançou o Stable Diffusion, a gente já estava instalando no computador do povo, que era um rolê para usar Stable Diffusion na época. Assim, Stable Diffusion para gerar imagens, né? Era dificílimo, era assim, instalações complicadas, a imagem saía péssima, a gente resolvia ali no Photoshop, a gente sempre estava na frente. Então, assim, era alguma novidade, a gente tinha o budget, a gente tinha o time para ir lá e testar. Então, durante esse tempo na Perkins, que foram 3 anos, eu explorei tudo que eu achava legal. De IA, conversava com as startups todas, então, assim, comecei a apresentar em conferência, isso tudo patrocinado pela Perkins. E foi também quando eu comecei para as minhas primeiras hackathons. Hackathons são competições, geralmente pegam pessoas aí do mundo inteiro, colocam num quartinho ali e falam, crie algo incrível, você tem 6 horas. Resolve aí um BO. Resolve um BO aí, você tem 6 horas. E o primeiro hackathon que eu fiz foi, inclusive, para a área de interiors, com o Stable Diffusion, isso tem 2 anos, quase 3 anos. Quase 3 anos agora. Que foi a maior hackathon do mundo. Essa foi online. Eu tinha uma ideia em mente, né, vendo os problemas na Perkins com o IA, eu falei, tem um problema aqui que eu acho que eu consigo resolver. Mandei a proposta para o fórum, falei, preciso de ajuda aqui, eu preciso de um Machine Learning Expert, um cara que faz front-end, um cara que faz back-end, e aí o povo surgiu. Falei, esse aqui é nosso time, 4 pessoas, só os gênios. Mandei a ideia que era basicamente, a gente já estava fazendo as imagens com o IA, né? A imagem linda. Mas só era uma imagem, você não podia levar isso para a obra e falar constrói. Então a ideia foi, a gente usou segmentação, IA de segmentation, que na época era super novidade, para IA ler a imagem, depois a gente usava outra IA de singularidade para procurar os elementos que estavam na imagem dentro de uma biblioteca 3D, de materiais também. Que maravilha. E a gente fez o workflow, essa competição foram 2 dias, e a gente, assim, cada um em uma parte do mundo. A gente criou o workflow inteiro, daí a pessoa só digitava, né, eu quero uma sala de madeira com sofá verde. Girava a imagem, na época era bem ruim a imagem, mas já suficiente para o projeto. Sim. Vinha outra IA que lia os elementos da imagem, depois a terceira IA que procurava elementos similares. Por exemplo, esse sofá laranja, ela pesquisava na biblioteca, carregava o sofá laranja e já levava para o seu projeto de Revit. Então, assim, projeto incrível, a gente provou ele funcionando depois da Hackathon. E tem todos esses projetos no meu site, depois se vocês tiverem mais curiosidade. Esse projeto, inclusive, ganhou visibilidade para a Trimble, a gente teve uma reunião gigante, uma reunião assim, excepcional com a Trimble, 10 managers assim, na mesa com a gente, diretores, online, né? E eles super interessados, na época a gente não conseguiu fechar, assinar, né, porque eles estavam com alguns requisitos aí com a Perkins, e eu falei, né, não é assim que funciona. Mas, assim, foi muito gratificante pra gente. E foi muitas lições também, né, porque a gente desenvolveu essa ferramenta de IA, que na época foi a primeira, né, na indústria, no mundo, ninguém tinha desenvolvido algo assim. E deu visibilidade, a gente foi ganhador na Hackathon. E aí a gente já começou a sentir o que é trabalhar com IA, porque questão de 3 meses já tinham as 10 soluções muito similares à nossa. Então, muito assim, rápido, né? A coisa se replica muito rápido. Não, eu lembro de uma reunião, a gente sentou o time, né, e a gente discutindo quais seriam os próximos passos para a nossa ferramenta. E a gente trouxe a IA de 3D, né, ao invés da gente fazer um download de uma cadeira, a gente geraria essa cadeira com IA. E aí a nossa expert Machine Learning, ela falou, olha, essas soluções, ela é expert, PhD em Machine Learning. Ela falou, essas soluções de imagem para 3D, elas não são boas ainda, porque a referência para treinamento dessas IAs está sendo objetos pequenos. Então, eles escaneavam, por exemplo, uma boneca, escaneavam um carrinho de brinquedo, mas não escaneava uma sala inteira, não escaneava uma ponte inteira, escaneava um carro de verdade. Então, quando você falava assim, faça uma ponte real,
não tinha referência, porque eles nunca tinham escaneado uma ponte. Então saiu algo assim muito grotesco. Não daria para usar. E aí, nessa reunião, a gente falou, tá, quanto tempo para essa IA ficar boa? Eu vou errar números aqui, mas era coisa assim. Ela falou, eu dou uns 3 anos para ficar boa. Foi o que ela deu. Juro para você, 6 meses estava assim, excepcional. Estava perfeito. Estava perfeito. Então a gente falou, já estamos atrasados com a nossa ferramenta, né? Já está atrasada. Então, assim, então para sentir um pouco do que é trabalhar com ferramentas de IA como desenvolvedor, né? O problema nem é criar a solução, mas mantê-la relevante e a mais atualizada. Então, é realmente muito fast-paced. Uma pergunta, então. Você falou que ficou até que a última experiência que você citou foi a Perkins, mas o que você está fazendo agora, nesse momento? Tá. Na Perkins eu comecei a implementar IA e foi um baque muito grande para eles, eu vou falar pessoalmente. Mas a arquitetura, na minha opinião, foi a indústria que mais sentiu de frente o impacto de IA. E eu trabalhando com imagem, implementando imagem, já comecei a ver várias ferramentas de automatização de layouts de projetos, não necessariamente que são IA, mas ferramentas assim que fazem coisas incríveis. E eu comecei a sentir o baque assim, e já tinha feito algo incrível na Perkins e decidi voltar para a área de engenharia, também porque é ciclo financeiro, porque querendo ou não, a engenharia se paga melhor nos Estados Unidos do que a arquitetura. E aí eu sentei com os diretores na época e falei, olha, como que eu posso crescer aqui na empresa? E eles foram muito diretos comigo e falaram, se você quiser crescer aqui na empresa, você teria que ligar para a área de dados e a gente não te garante nada, assim. Sabe assim, quando você se sente meio limitada para qual o próximo passo? Não tinha tanto próximo passo. Então eu falei, eu vou ter que ir para uma empresa maior, se eu quiser crescer ainda mais, seria uma empresa maior. E aí eu comecei a olhar opções de empresas maiores, e geralmente empresas de arquitetura, você está falando aí na faixa, as maiores, né, na faixa de 4.000 pessoas, a Perkins acho que são 2.000, que é a segunda maior de arquitetura dos Estados Unidos, a Gensler é a maior. A Gensler é 4.000 ou 8.000? Agora buguei um pouco. Mas eu sei que a Gensler é o dobro do tamanho da Perkins, e mesmo assim a gente está falando de 4.000 pessoas. Então, quando você compara com empresas de engenharia, a WSP, que é que eu trabalho hoje, são 80.000 pessoas. Então, tem muito mais 80.000 pessoas. Uau! Então, assim, não se compara, né? O universo de engenharia com o universo de arquitetura. A arquitetura são bem menores. Então, eu falei, para eu continuar crescendo, né, pegar o próximo passo, eu vou ter que ir para uma empresa maior. E eu fui meio que puxada de volta para a engenharia. Não que eu goste de trabalhar com engenharia, eu gosto muito mais da arquitetura. Claro. Muito mais da arquitetura. Mas, assim, como eu li o long path, né, eu falei, se eu quiser continuar crescendo, eu vou ter que voltar para a engenharia. Voltei para a WSP, hoje eu trabalho na parte de Mission Critical para data centers. Então, e eu acho que eu vou tentar manter minha carreira nos data centers mesmo, porque é um boom aqui nos Estados Unidos. Absurdo, né? E não vai parar tão cedo, eu acho. E eu sempre falo, pessoal, gente, se vocês estiverem procurando opção de carreira, se não te firmar o pé, vai para data centers, porque tem muita oportunidade, muita grana. Os gráficos são ridículos. Eu não sei no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, se você está falando, tipo assim, a linha, deixa eu pegar uma referência aqui. Eu não sei falar valores exatos, porque eu sou ruim de memória. Mas isso aqui é o investimento anual para data centers, o gráfico nessa linha inteira. O segundo maior setor, em termos de investimento, o gráfico é desse tamanho aqui. É muito discrepante. Todo o dinheiro foi para inteligência. Foi data centers. Então, assim, a gente está falando de trilhões. Então, estrategicamente falando, eu acredito que data centers foi uma boa escolha. E não que eu goste de arquitetura, não que eu goste de engenharia, mas foi onde eu fiquei bem triste quando eu saí da Perkins, que é um lugar excepcional para trabalhar, o melhor lugar que eu já trabalhei. Muito bom trabalhar na Perkins. Todo mundo fala muito bem dessa empresa, né, da Perkins, é impressionante.
Eu Tem só ouço falar ruim da Perkins quando é pessoal de Nova York. Parece que em Nova York é um pouco diferente. Mas aí o Mas, problema é Nova York, não é a Perk. Nova York. Mas assim, life balance, sabe assim, você realmente gostar de trabalhar e ter aquela socialização na empresa, é algo excepcional. Então, você falou um pouco dessa questão, da sua jornada, né, do seu crescimento profissional, envolvimento com várias empresas de renome aqui nos Estados Unidos, e aí, de repente, você está conectada já com iniciativas conectadas com inteligência artificial, a implementação de inteligência artificial em empresas grandes. Antes da gente mergulhar um pouquinho mais nas perguntas conectadas com inteligência artificial e como exatamente você está implementando isso no seu workflow, como que foi o seu primeiro contato com inteligência artificial? Porque é muito interessante como você teve um contato precoce com Revit e já usava Revit num tempo em que no Brasil não era uma prática muito comum, né? Enfim, agora já desenvolveu bastante, mas como que foi essa coisa dessa ponte? Foi na Perkins? Como que aconteceu esse seu primeiro contato? Conta pra gente. Foi na Perkins, foi logo depois que o ChatGPT veio, né, todo mundo falar de IA, eu tive aquele baque muito grande de, nossa, isso realmente Isso tem foi potencial. em que ano? 2023? Não, mentira, eu nem estava na Perkins quando o ChatGPT veio, eu ainda estava na empresa de data centers. E eu Certo. lembro, isso foi um fato interessante que mudou minha visão de futuro. Claro. Bem na época, bem na semana que lançou o ChatGPT, que eu testei lá, achei muito bacana, eu trabalhava com a Big Tech, uma das maiores aqui dos Estados Unidos, um projeto com o e-mail dessa Big Tech. E bem nessa semana, alguém dessa Big Tech mandou um e-mail errado para todo mundo que tinha e-mail dessa Big Tech. E a gente recebeu esse e-mail. E tinha alguns arquivos confidenciais sobre os data centers. E até então, no passado, quando a gente trabalhava com essas big techs, era muito segredo, sabe? Você não podia nem falar o nome da empresa, era tudo assim, palavras misteriosas. Era tipo assim, esse projeto da Elefante. Você falava Elefante, não falava o nome da empresa. Você não sabia o endereço, os data centers era tudo no meio do nada, no deserto, tipo, na Dinamarca, que era frio, né? Era algo assim muito secreto, porque data centers detêm todos os computadores, né? Então, assim, precisa de um nível de segurança alto. Mas, assim, como era meio que novidade ainda, todo mundo trabalhava meio que na calada, no segredo. Esse projeto, fala baixinho. Hoje é meio escancarado, você tem data center no meio da cidade, você sabe os nomes, a localização, sabe tudo. Antigamente não, pelo menos nos projetos que eu peguei anteriormente, era tudo muito segredinho. Certo. E na minha cabeça, eu levava esse segredo, né? Os projetos que eu trabalho são extremamente seguros, a gente não pode expor nada, tudo tem que ficar no escuro. E aí veio esse e-mail, eu falei, cara, como assim, né? Algo tão secreto, tão misterioso, tão seguro, alguém, um ser humano, vai por um erro, causa uma catástrofe, né? Agora as pessoas têm essa informação privilegiada aí, todo mundo que tem e-mail. Então eu senti um pouco da fragilidade, eu falei, cara, é frágil, todo o nosso sistema, se você pensar na internet em si, é muito frágil. E data centers são ambientes físicos, então se você joga uma bomba ali, são ambientes físicos, a Deus não vem, a Deus informações. Então, assim, eu comecei a pensar, cara, todo o sistema é muito frágil. E aí veio a ChatGPT, e na mesma semana alguém hackeou o meu Instagram. Nem foi hackeado. Alguém criou uma conta de Instagram com o meu rosto, as mesmas fotos, e isso passando por mim. Falei, cara, que sistema frágil. E eu fiquei bitolada nisso. Foi assim, um mês bitolada, falando, cara, onde que a sociedade está indo? O que vai virar do mundo? Bitolada assim, que eu não dormia. Então, isso meio que me baqueou. Falei, a IA é algo bizarro, quando vir vai ser uma loucura, e aqueles conflitos internos, onde a sociedade está indo, onde vai ser... Que é onde a gente está, né? Estamos todos nesse momento ainda, né? De certa forma. Acho que tem muito questionamento com o que está acontecendo. Sim. É importante questionar, né? Isso, assim, foram quase 4 anos atrás, né? Uhum. E aí eu mudei para Perkins,
E aí, logo no começo das imagens, né, geração de imagem, porque ele primeiro fez só o ChatGPT, né, depois começaram a lançar os modelos de imagem. O primeirão foi o Stable Diffusion, que na época, para usar, você tinha que fazer uma instalação de Config UI, tinha que rodar um monte de coisa no computador, era bem complicado. E aí um rapaz, como é que foi? Foi um membro do nosso time, ele criou uma pasta no nosso Drive, com todos os modelos, né? Você tinha que carregar modelos, que eram basicamente várias imagens que ensinavam aí a um padrão de geração de imagem. Por exemplo, imagem preto e branco, você carregava lá 100 imagens preto e brancas e a IA entendia qual o estilo de imagem que você quer. Aí você instalava arquivos gigantes no computador, depois você brincava ali no Config UI. E aí eu adorei, né? Falei, cara, isso aí é o futuro. Desci de cara com ele, comecei a ensinar para as pessoas na empresa como usar, comecei a fazer instalações. E aí veio uma competição na Perkins todo ano. Eles têm a Feel Freelon, que é uma competição de design. E nessa competição você tem 3 dias para resolver um problema. E aí o problema desse ano que eu participei foi criar uma biblioteca para 2050. Você tem que imaginar como serão as bibliotecas em 2050. E aí você já tem as challenges, né, que as pessoas não leem mais livros. Então, para que é uma biblioteca? Então, você tem a challenge do concept, né? E a challenge do desenvolvimento, porque você precisa de imagens, vídeos, plantas, para apresentar seu projeto. E isso era um time de 4 pessoas. E eu já cheguei com eles e falei, gente, ó, a gente não vai conseguir fazer essas imagens em... Era 2 dias e meio. 2 dias e meio. Não vai dar para fazer todo o Revit, tirar as fotinhas e renderizar, esquece. Eu cheguei, eu posso ajudar vocês com a parte de IA. Ao invés de fazer todo o projeto e renderizar, vamos começar já com as imagens. E depois, se precisar fazer algo no projeto, a gente faz ali em Revit rapidinho, mas já vamos começar com a imagem final. Dito e feito, a gente fez as imagens e a nossa apresentação final, as imagens eram todas de IA. E ninguém mais conseguiu atingir imagens de alta qualidade porque o tempo era pequeno. Claro. Só que nessa experiência eu percebi que a gente mudou todo o workflow de arquitetura, porque geralmente você começa ali com um layout, por design, vai fazer detalhamento, gasta ali 1 semana em detalhamento, e aí lá no final você faz a imagem. A gente inverteu tudo, a gente começou com a imagem. Só que aí teve o problema, né? Serviu bem porque era uma competição, você não vai construir esse projeto de verdade, mas eu fiquei, e se a gente quisesse construir? A gente tem a imagem, mas a gente não tem informação para construção. A gente não tem nada de BIM, são imagens PDF, você não pode chegar no canteiro e falar, ó, constrói. Talvez interiores, né? Interiores funciona, mas para arquitetura não serve. Olha, nem interiores funciona. Né? Isso gera muito problema não ter a informação técnica também. E aí foi o que gerou a minha ida para a Hackathon, né? Tentar resolver esse problema. A gente já tem imagem. O que a gente pode fazer com essa imagem? E aí veio essa primeira hackathon que eu contei mais cedo. Fomos vencedores mais votados. E aí eu gostei de hackathon, né? Falei, isso aqui é legal. E aí comecei a fazer hackathon atrás de hackathon. E aí são as 4 competições que eu venci, né? A segunda hackathon que eu fiz, eu entrei com um quesito de sustentabilidade. E, na verdade, a origem dela nem foi sustentabilidade. A gente só queria resolver o problema de texturas, porque na primeira ferramenta a gente não conseguia transferir texturas de uma ferramenta para outra. Eu usava a EFC e a EFC não carrega materiais. Mas acabou que a gente viu um gap ali e falou, a gente já está criando materiais do zero. Por que a gente não traz informação sobre esses materiais? Informações de carbono, por exemplo. E aí, pro pitch, né, eu falei, gente, eu acho que pro pitch, trazer o tema sustentabilidade é melhor do que o tema AFC. Dito e feito, a gente trouxe o pitch como sustentabilidade, o foco ali, traqueando carbono, deu muito certo. Vencemos a Hackathon. Projeto lindo, assim, trazendo o que existe sustentabilidade, né, que é muito forte. A gente precisa calcular carbono e essa foi a solução que permite calcular carbono. Terceira Hackathon, também nessa mesma pegada de sustentabilidade.
Foi agora, ano passado, na Autodesk University. Esse projeto da Autodesk University, eu falei, a gente não vai conseguir. Foi a primeira hackathon que eu fui pensando, a gente não vai conseguir. Eu falei, não vai conseguir, porque não dá tempo. A gente fez algo assim, super ambicioso. Eu pensei, inclusive, em desistir antes da hackathon. Aí eu vi um dia antes, eu fui assistir um YouTube da igreja, e aí falava, tudo que foi construído no universo foram 6 mãos, e a 7ª mão divina. Então, nada é possível sem a 7ª mão divina. Aí eu fiquei, cara, são 6 pessoas no time. São 6 pessoas no time. Eu falei, eu vou ter que ir. Aí eu fui com essa ideia, né? Mesmo se der errado, a gente tá com a 7ª mão divina. E, cara, assim, a gente fez algo que eu falei, não é possível que a gente deu conta. Não é possível que a gente deu conta, porque era um projeto super ambicioso. A gente tinha 6 horas, com um time de 5 pessoas, para resolver um BO que, tecnicamente falando, era muito grande. A gente saía de CAD, projetos em CAD, certo, transformava esses projetos de CAD em Revit. Então, assim, do CAD, a automatização já virava tudo Revit. E depois vinha a segunda parte, eram 2 partes do projeto, assim, muito ambicioso, que era pegar essa informação de Revit, carregar a informação nela, informação de custo, materiais, quantitativos, e jogar para a IA, que já te assistiria em tudo. Essa IA já te fala os totais, as quantidades, já te responde, por exemplo, sem você nem saber, ela já te dá um feedback de como que está teu projeto, onde que está muito carbono, onde você diminui. É uma IA dentro do Revit? Não, a gente usou Luminor, que é uma companhia de... Eles basicamente são uma IA que não vou falar substitui, mas que faz o trabalho de um data scientist. Então, Power BI, você usa muito Power BI, que dá os dashboards lá bonitinho para ti? Não. Enfim, você tem informação no Revit, digamos, informação de BIM, mas você não consegue visualizar essa informação, porque está dentro da porta, dentro da janela, você não vê em gráficos. Essa IA, e você poderia fazer com Power BI também, a gente decidiu usar a Luminor porque é mais empoderada por IA. Tu extrai informação do seu projeto e manda ela para dashboards. Então, agora você vê, por exemplo, um gráfico mostrando totais de carbono. Um gráfico mostrando quantas janelas você tem. Um gráfico mostrando quais os materiais do teu projeto. Então, é melhor para tirar insights de projeto você ter isso em representações visuais. Você consegue montar numa apresentação para um board de investidores, enfim. Exato. Então, só no Revit você não consegue tirar conclusão de projeto, porque não tem os gráficos, a informação visual que você precisa. Então, a gente exporta tudo para o Revit, e aí, no caso, a gente focou ali na parte de sustentabilidade, então a gente estava olhando muito para a quantidade de carbono, parte de materiais. E ali no Luminor você já tem os gráficos e você já conversa com a IA. Fala, ei, quantas colunas eu tenho? Quanto de carbono que está nessas colunas? Assim, a gente fechou um problema gigante, né, que é você sair de CAD, que é um projeto que não tem informação nenhuma, não te serve de nada, quesito BIM, né, quesito IA também, porque como que você usa IA em linha? Não dá para se usar IA em linhas. Então, para você implementar IA no nosso setor, você tem que estar falando de BIM. Então, por isso que BIM conecta muito com IA, né? Você está falando de Building Information Modeling. Você precisa dessa informação para jogar no IA, e a IA consegue te assistir em algo. Agora, se você jogar um PDF ali... Claro, jogar um CAD... de data para ser analisada, né, pela IA. Exato. E aí, como a gente não tem essa data na maioria dos projetos do mundo, porque está tudo preso em CAD ou PDF, a gente precisa criar ela, né? E a gente tentou evitar ter uma pessoa ali fazendo manualmente com Revit, por exemplo, passando para Revit. Então, a gente automatizou todo esse processo. E, assim, foi a hackathon, acho que a mais legal. A gente ria nessa hackathon. O time estava muito bom. Todos os times foram muito bons, mas esse a gente estava muito engraçado. A gente ria, a gente curtiu. E a internet não funcionava nessa hackathon. A internet estava péssima. E a gente se virando ali, foi muito, muito, muito bom. E aí a gente ganhou. Essa a gente ganhou
a gente não ficou no primeiro lugar, a gente ficou com uma ferramenta mais legal. Mas eu, pessoalmente, acho que foi essa seleção da gente não ficar em primeiro, porque a gente resolveu um problema que a Autodesk está tentando resolver há anos. E a gente fez assim, em hora, nem sei se eu posso falar aí, mas de solução eu tiro o chapéu para essa. E eu não acreditava que seria possível, eu mesma duvidava. Qual a tipologia desse prédio que vocês fizeram? A gente fez qualquer prédio, no caso a gente pegou uma torre de vários andares, pode falar que é comercial. A gente não estava olhando muito para layout ou tipologia, porque para a gente estava focando ali criar as colunas, as paredes, o teto, o piso, e a gente focou nisso. Então, do CAD, a gente criava esses elementos no Revit. Mas, por exemplo, porta, janela, a gente não prestou muita atenção para isso, tanto porque o tempo era limitado, né? Então, claro, tinham que restringir um pouco a 6 horas, né? Poder demonstrar o flow, né? E como a gente estava com foco ali de chegar no resultado final de carbono, janela não interfere muito no total de carbono, que interfere mais é a parte estrutural. A gente sentou, o que a gente vai focar aqui, o time se alinhou, cada um foi para um lado, foi muito bacana, muito, muito, muito bacana. Legal, então, assim, pelo que eu estou entendendo, o seu contato com o IAT facilitou a participar do desenvolvimento desses workflows, juntando a parte técnica que é provida pelo BIM e a parte do resultado mesmo, né? A demonstração de como aquilo ali pode funcionar de acordo com um programa específico. Você ainda está usando esses workflows, você pode falar um pouco sobre workflows agora e o que são os processos que você usa hoje em dia, ou até mesmo processos que poderiam ser usados por arquitetos, porque hoje você está atuando na parte de data centers e engenharia, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho de workflow agora. Sim, na parte de arquitetura, como eu disse mais cedo, eu sinto que o impacto da IA foi muito mais forte. Então, os principais workflows que foram atingidos foram os que foram influenciados pela geração de imagem com IA. Então, geração de imagem com IA, para mim, foi um boom na arquitetura. Muda muita coisa. Principalmente porque você inverte todo o processo, né? Você começa com a imagem renderizada, você começa pelo final. Sim. E aí depois vem e não necessariamente de IA, né? Mas as automações que geram layout. Você fala ali, eu quero um prédio de 6 andares. O prédio está lá. E aí já calcula o espaço otimizado, onde que vai estar o estacionamento, quais os quartos. Também. Uhum. E aí, para esses workflows, a ferramenta que eu mais uso, que eu ouvi falando toda hora, é Forma, que é o antigo SpaceMaker que foi adquirido pela Autodesk. Meu contato com a Forma foi lá no comecinho, quando a Autodesk adquiriu eles, quase que por engano. Eles lançaram a Forma no pacote da Autodesk. Eu estava na Perkins e eu queria usar por curiosidade mesmo e criei o primeiro hub da Perkins Will no Forma, quase que por engano. Meu diretor, depois de um mês, chegou, uai, como assim você criou um hub do Forma? Quem te deu autorização? Eu precisava. Como assim? Ele, não, você não tinha autorização para isso. Eu falei, não, eu só pedi pro pessoal da Autodesk que eles criaram. E comecei a usar, né? E, assim, por engano, né? Nem sabia que eu ia precisar de autorização para isso. E aí, no que eu primeiro usei Forma, eu achei muito fácil. Muito, muito fácil. E olha que o meu trabalho na Perkins era implementar a tecnologia. Então, estava sempre conversando com startups, procurando informação, e eu ensinava as ferramentas para os arquitetos. E essa forma eu achei muito diferente. Porque meu treinamento de Forma na Perkins, eu marcava as reuniões, era 30 minutos. Certo. Não tinha nenhuma outra ferramenta que eu conseguia ensinar em 30 minutos. Com tanto impacto. Fala um pouquinho do Forma, o que ele faz, o que essa ferramenta faz, para quem ainda que não conhece. Tem uns babados aí essa semana de Forma, então assim, essa minha explicação de Forma vai mudar muito. A Autodesk acabou de firmar o golpe de que tudo agora vai virar Forma. Então, vocês conhecem ACC? Esquece, agora é Forma. Tudo da Autodesk agora vai ser Forma. Forma é uma cloud, é a principal cloud para esse da Autodesk, que te permite trabalhar na nuvem. Então, a gente está falando de matar o Revit, de fato, que o Revit é
desktop app, né? Você instala e usa no seu computador. Exato. Isso não é interessante, né? Porque você fica isolado. Aí o que a gente ultimamente fazia, né? Você sincronizava e mandava para o BIM 360, sincronizava e mandava para esse C. Mas o objetivo é você não ter que trabalhar no desktop app e já trabalhar na nuvem. E aí seria, você abre um website e já trabalha ali, faz o seu design ali na nuvem mesmo. Isso facilita muito quando você fala de desenvolvimento de aplicativos, porque dar manutenção em um aplicativo que você instala, tal como o Revit, é muito mais difícil do que fazer manutenções a qualquer momento na nuvem. Então, para as desenvolvedoras, é muito mais interessante ter as aplicações na nuvem, ali um website, do que um programa que você instala. Então, esse é o futuro da indústria. Deixa de lado os desktop apps, trabalha na nuvem. E Forma já é na nuvem. Então, Forma, como eu conheci 3 anos atrás, era um website, você entrava ali, forma.com, e você fazia pre-design por ali mesmo. E o interessante do Forma é que ele conecta com várias resources. Então, por exemplo, você precisava de GIS information, para ver os prédios surrounding essa região, para saber onde que está a topografia, como que é a topografia. Ao invés de entrar no website e procurar no Google, você já por ali mesmo falava, ó, esse é meu endereço, automaticamente você já carregava toda a informação de topografia, o mapa, os prédios, então era muito prático. E uma coisa que facilitou muito a minha implementação de Forma na Perkins é que a gente não tinha ArcGIS License. Então os arquitetos vinham e Jordana, eu preciso de um mapa, você pode me dar a licença de ArcGIS? Eu falava, ixi, desculpa, não posso te dar um ArcGIS License, mas eu posso te ensinar o Forma. Então, para mim foi muito conveniente e foi um sucesso de implementação, porque eles chegavam com a solicitação, eu resolvi o problema ensinando Forma, e eles já adoravam, porque era fácil de usar, resolvia vários problemas numa tacada só. E aí começou a word of the mouth, né? Porque eles já criavam aquelas análises legais, visuais, né? Do vento passando entre os prédios, e começaram a apresentar isso nas reuniões. E eles perguntavam, como que você fez isso? Porque até então, fazer essas análises de environment era muito difícil. Usava Grasshopper, tinha que ser um time especializado. E assim, no final dos dias, ninguém fazia. Assim, a maioria dos projetos não tinha um budget para isso. Então, aí, de repente, começaram a ver o estagiário com a imagem ali do vento fluindo, do sol batendo ali na janela. Gráficos incríveis. E coisa que o estagiário clicava ali e gerava. E ninguém sabia, né? Todo mundo achava que era complexo. Então eu perguntava, como é que você fez isso? Como é que você fez esse visual bacana aqui? Como é que você fez isso tão rápido? E aí ela falava, foi com Forma, conversa com a Jordana. E aí dentro de um ano dessa implementação de Forma, a gente, quando eu saí da Perkins, já estava 150 projetos só em Atlanta. Fora Dallas, fora Nova York. E literalmente, na Perkins inteira, era eu implementando em Atlanta. E aí eu comecei a ensinar outros escritórios também. O Harish, que estava implementando mais em Dallas, e tinha um pessoal na Copenhagen. Mas, assim, as pessoas que deram chance para o Forma, não larga. Foi muito fácil, assim, resolvia muitos problemas de uma sacada só. Mas essa é a forma como eu conheci, né, por design. E conectando informações de várias resources num ambiente só, que era ali o website deles. Certo. Só que Forma virou, né, a queridinha da Autodesk. Então, se você olhasse os investimentos da Autodesk do ano passado, 40% do dinheiro estava indo para a Forma. Você já começava a sacar, assim, isso aqui é maior do que parece. Já dava para ter uma sacada. Então, é aqui que eu vou firmar o pé. E o Forma foi evoluindo muito rápido. Então, por exemplo, na Autodesk University, de 2 anos atrás, você não via falar de Revit. Tudo que era novidade estava acontecendo no Forma. Era uma integração com a IATAL. Era o GIS empoderado por aquilo. Tudo de novidade estava no Forma. E eu fui aproximando do Forma. Então, eu fiz o Forma Design Slam, que foi excelente. A gente criou um projeto do zero até os vídeos com renderização finais em cima do palco. Era uma parceria com a HP. Em 40 minutos. Então, a gente provou no palco que não é só conversa, que a gente não está só falando a Forma é o futuro. Não. Ele já é o futuro, já está aqui, você já pode usar, você já pode fazer seu projeto inteiro em 40 minutos. Provando. E era assim, essa competição eram 4 pessoas no palco,
dois times, né? E eles compartilhavam a nossa tela no telão. Isso tem toda a live gravada. Se vocês quiserem acompanhar, tem no meu site também. 40 minutos ali no palco, compartilhando nossa tela, então o pessoal via onde a gente clicava, o que a gente estava fazendo, que aplicativo a gente usava. No nosso caso, a gente usou o Nano Banana, que não tinha nem 2 semanas de lançado, para gerar as imagens. Aí a gente usou Bio 3 para gerar os vídeos renderizados. Então, assim, a gente, geralmente, quando eu chegava, falava, a forma é isso e aquilo, as pessoas não acreditavam. Falava, não, essa menina é louca aí, visionária e tal. Então, só para entender, porque eu não conheço o Forma, eu nunca usei. O Forma, ele se conecta com o seu projeto do Revit, é isso? Você usa Também. ele independente? Também. O Forma, como é até então, é literalmente um website que você começa colocando teu endereço. Excuse me. Olá. Centro de Atlanta. Aí você define a área. Um quadradinho lá, eu quero analisar essa área. Certo. No que você já abre, você já tem ali, sabe, Google Earth? A imagem do Google Earth? Muito similar à imagem do Google Earth. Você pode ver a topografia, a imagem de satélite, os prédios. Você já começa aí. E aí, o Forma até então estava muito focado por design. Você começa a modelar ali teu prédio como se fosse um SketchUp, um shapes. Só que aí tem a segunda parte também. O Forma, ele cria connectors. Conectores com outras ferramentas que são ou não da Autodesk. Então, todas essas ferramentas de IA da área de arquitetura, não todas, né? Muitas criaram conectores. Então, você usa TestFit, você usa Finch, você usa ArcGIS, tudo ali pelo Forma mesmo. Então, por exemplo, você faz um retângulo, vai lá, conecta com o TestFit, só clicar um botão para conectar com o TestFit. Aí você fala, coloca ali os parâmetros. Eu quero um prédio comercial de 7 andares e essa é a área. Puf! Tá lá teu prédio de 7 andares. Pronto. Aí você fala, esse aqui é um estacionamento. Tem 4 níveis. Puf! Tá lá, teu estacionamento com 4 níveis. Aí você não gostou da área, não gostou do desenho. Vai lá, mexe a linha, atualiza. Agora não é retangular, é triangular teu estacionamento. E não dá para competir com isso, porque é uma automação, né? Calculando o melhor espaço possível. Em segundos. Você pode colocar também outros parâmetros, eu imagino. Parâmetros de legislação, parâmetros de limitação. Ok. Poder pode, não vou falar que já está, né? Poder pode. Mas ainda tem algumas áreas a melhorar. E, por exemplo, quando você cria o seu conector, digamos TestFit. TestFit é um desktop app, é um aplicativo de computador que é super robusto, tem parâmetros para 1 milhão de coisas. Como um conector é uma versão resumida, reduzida, talvez você não vai ter tantas permissões de customização. Mas para pre-design, você não precisa ir a fundo. Pre-design, você quer ali comparar se o prédio redondo ou quadrado, qual o vento vai estar melhor. Você quer saber qual a área total, então você não entra muito em detalhes. Aí a parte de entrar em detalhes seria no Revit. Tem o aplicativo no Revit, terminou no Forma, decidiu qual shape, qual a área do teu prédio, você manda isso tudo pro Revit. Aí no Revit vai estar a coisa lá já linda, né? A topografia já chega com a imagem, com os prédios e o shapezão lá do seu prédio. Retangular, e se você usou alguma IA para te ajudar, vai ter lá as áreas, por exemplo, as paredes, a janela. As janelas, não, geralmente não deixa, né? Mas sim, o início do teu projeto, aí depois detalhamento você terminou no Revit. Seria ali colocar as janelas, famílias, a parte de documentação, terminando o Revit. Só que essa é a questão. O Forma está assim hoje, focado no design. O objetivo é trazer mais funções para dentro do Forma. Então, daqui a 1 mês, talvez, você faça a documentação no próprio Forma. Você faça o detalhamento no próprio Forma. Que já está sendo desenvolvido. Então, assim, a gente estava assistindo um vídeo semana passada que já é a parte de detalhar o teu projeto no próprio Forma, sem precisar do Revit. Então, é a própria Autodesk matando o Revit. A própria Autodesk matando o Revit. Aí você vê o poder do Forma, né? Isso já era previsto, porque tudo de startup que estava lançando na área de AC, chegava e falava, vamos matar o Revit. Porque Revit já está ultrapassado, é um desktop app com um código super antigo,
de uma versão para outra você não vê nada atualizado, só pior quando tenta arrumar algo. O Revit 24 foi um fracasso, honestamente, eu tenho que tomar cuidado que eu sou garota Autodesk, mas Revit 24, a Perkins Will não usou. Eles falaram, banido, porque eles tentaram arrumar algo e bugou outras coisas. Entendi. É um código super ultrapassado. Então, a PEF agora é literalmente matar o Revit. E o próprio Autodesk está matando o Revit, porque eles querem que você trabalhe na nuvem. E aí, quando você fala de integrações com IA, é muito mais fácil integrar IA com uma ferramenta que está na nuvem, num website, do que com o Revit. Claro. Então, hoje você ainda vai, por um bom tempo, você ainda vai usar as duas, porque a indústria depende do Revit. Somos dependentes de Revit, principalmente aqui nos Estados Unidos. Dependência. A gente não consegue trabalhar se não for com Revit. Mas o progresso de migração está acontecendo. Não vou falar que vai acabar em 2 anos, mas eu imagino que em 5 anos ninguém mais vai estar usando Revit. E aí toda a documentação do projeto já viria do Forma. Do Forma. E eu arriscaria dizer que automatizado. As cotas, as tags, tudo automatizado. Uau. Porque é possível. Então, é possível automatizar. Porque, pelo que você está explicando, assim, o processo hoje ainda é um processo híbrido, ou seja, mesmo que você vá para o Forma e faça a parte inicial, você ainda vai para o Revit para poder fazer a parte de documentação e a parte de execução manualmente, né? Ainda sendo um sistema BIM. Então, basicamente... Se essa parte manual, mas a parte manual, ela ainda existiria dentro do Forma ou todo o projeto seria, de alguma forma, produzido, a parte de documentação toda produzida pelo Forma automaticamente? Essa é a grande pergunta. E também gera um pouco de medo, vamos dizer assim, porque as pessoas estão preocupadas de serem totalmente substituídas pela máquina. Sim. Então, as decisões ainda são humanos que tomam, né? Por exemplo, a automatização vai criar ali teu prédio de 7 andares, mas você teve que ir falar que é um prédio de 7 andares. Você tem que decidir quais das opções você gosta mais. Então, assim, você ainda tem, obviamente, é um humano trabalhando ainda. Mas, por exemplo, a Autodesk é uma empresa gigante. Então, quesito implementação de tecnologia, eles não são os mais rápidos. Quando você fala de startups, na AC, é muito mais fácil para uma startup lançar um piloto e falar, olha, a gente tem um IA que faz isso e aquilo, e é super da hora, e você pode começar a usar hoje. As startups geralmente estão mais à frente em termos de novidades do que a Autodesk, mas obviamente a Autodesk é muito mais concisa, né? Quando lança algo, é algo que funciona de fato, resolve um problema. Mas eu falo isso porque as startups já te mostram a direção. Então, hoje, já tem muitas startups que automatizam a parte de documentação. Então, tu está com o teu projeto ali, as cotas já são automatizadas. E você faz com Dynamo também. Tem vários scripts aí que as tags possivelmente automatizadas. Então, pelas startups, você já sente o que é possível. O chatbot ali, o cloud, né, dentro do Revit, criando os designs, você fala, eu quero um quarto de 2 metros, aí o próprio cloud vai lá e desenha um quarto para ti, você já sente a direção. Não que a Autodesk esteja fazendo isso ainda, mas vai. Mas eu não acho que seja replacement, eu acredito que a gente está falando mais de mudar o trabalho, porque ao mesmo tempo que você abre possibilidade de trabalhar mais rápido em uma área ou outra, você abre necessidades para outras demandas. Por exemplo, análise de sustentabilidade, algo que tem sido ignorado aí décadas, a vida inteira, né, ignorada, porque era difícil, inacessível. Então, agora que você tem tempo, que você não está gastando mais uma semana com render, vai fazer análises, vai olhar o que você tem no teu projeto, vai comparar quantitativos. Então, acho que vai mudar o nosso foco, vai mudar coisas que são relevantes, mas não necessariamente substituir, porque ainda tem muita coisa para ser explorada. O nível de design vai subir muito. Claro, e assim, existe também uma exigência de verificação de outputs, né? Porque você não pode simplesmente gerar uma documentação através de uma IA e mandar para a obra.
Então, eu acho que muito Uhum. também vai passar por isso, né? Por essa análise e verificação da informação que está sendo produzida para poder realmente passar do mundo virtual para o mundo real, vamos dizer assim. Sim. E aí também, por exemplo, o Revit, eu estou implementando o Revit nesses anos passados todos. A gente fala, você tem informação de projeto no Revit. Como é que está essa informação? Péssimas. Você entra no projeto de Revit, tá uma bagunça. Então, abre oportunidades para você fazer realmente um projeto que tem informação correta, um projeto que vai ser, de fato, um digital twin, né? Que daqui a 5 anos você abre, você controla teu prédio inteiro ali pelo próprio modelo 3D. Então, tem muitas áreas para serem exploradas ainda. Então, eu imagino que o arquiteto dessa próxima geração, ele vai ter várias áreas para serem exploradas que não estavam sendo exploradas nesses anos anteriores. Muito legal, Jordana. Nossa, muita mudança vindo por aí. Eu queria, então, já ir direcionando aqui para a última pergunta, que é em relação às pessoas que estão começando, assim, né? A gente até brincou no início da conversa, no início da nossa conversa, será que tem alguém começando com IA nesse momento, né? Porque a gente já está tão envolto, ou seja, mudou muito, né, de 2023 para cá. Já está, assim, a IA, como a gente conhece, o ChatGPT, as LLMs, a gente já vê isso mais imerso no nosso dia a dia, mas para quem está trabalhando, arquitetos trabalhando com BIM e com Revit hoje, com a sua visão, que é uma visão muito ampla do que é a indústria, do direcionamento que a indústria está tomando em relação a isso, o que você aconselharia para os estudantes e para quem já está no mercado nesse momento? Se eu estivesse começando hoje na indústria, eu faria uma boa analisada do que vai se manter relevante daqui a 5 anos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que seja mais acessível para arquitetos. Para que eu vou aprender a usar Corona, V-Ray, que vai demorar 2 anos, 2 anos não, vamos falar aí, 2 meses para eu ficar bom. Sendo que agora você tem um IA que faz algo muito mais acessível, muito mais rápido. Então, profissões como essa eu acho que vão morrer sim. Eu não investiria 2 meses da minha vida aprendendo uma ferramenta que eu sei que outra pessoa vai chegar com IA e falar, faça 2 minutos para ti. Então, acho que é realmente o momento de você sentar, fazer um planejamento a 5 anos, ver o que vai continuar relevante para 5 anos ou não. E aí chega num tópico bem sensível, que é difícil falar o que vai ser relevante quando é em termos de IA. Muda muito rápido. Sim. Então, eu acredito que o perfil profissional atualmente tem que ser muito flexível e muito antenado. Tá sempre atualizado, qual a novidade. E ser uma pessoa que aprende rápido mesmo. Inclusive, no outro podcast com as meninas, o podcast delas, elas perguntaram se eu li artigos para acompanhar novidades. Eu falei, vocês estão doidos? Ler artigo? Quantas horas vocês têm no dia? Porque é tanta novidade, é tanta inovação, que não é realista para mim falar que eu vou saber tudo a fundo. Então, acho que é interessante ter uma visão geral de tudo que está acontecendo ao teu redor. E aí, se você se interessar numa parte específica, aí você se aprofunda. Mas ainda assim, você tem que saber o que está acontecendo aqui dos lados. Porque talvez se você está focado em algo muito pequeno, por exemplo, vou virar um especialista em V-Ray. E aí você esquece que teu vizinho está trabalhando com IA, que foi lançada semana passada, e basicamente faz tudo o que você está fazendo ali, hard work no V-Ray. Ou edição de vídeos. Então, eu acho que é muito importante para a pessoa que está começando agora fazer realmente uma análise de mercado e decidir qual estratégia, onde você vai investir teu tempo. Qual estratégia. Aí, se você é um arquiteto, você quer se especializar, por exemplo, tem um pessoal que se especializou em neurociência. Sim. Da arquitetura. Legal. Faz uma análise há 5 anos. Isso é relevante? Sim, porque ainda tem um contato humano muito forte,
É quase um trabalho de psicologia ali com o teu cliente. Então, ok, vai investir nisso, se especializa nisso, mas fica atento ao que está acontecendo ali do lado também. Vai que o ChatGPT lança um neurocientista para auxiliar teu projeto de arquitetura, e as pessoas descobrem que é tão bom quanto o teu trabalho. Tem que estar muito flexível, e é preocupante falar isso, eu realmente sinto bastante. Mas para os próximos 5 anos a gente tem que estar bem flexível e disposto a mudar, bem disposto a se mudar. Se redesenhar. Se adaptar, né? Se adaptar à nova realidade. E tem isso também, a nossa indústria não está competindo só mais entre a gente, né? A gente não está competindo, quando fala de IA na AC, a gente não está competindo com WSP, Acone, Gensler e Parkinson, a gente está competindo com Big Techs. A Meta está vindo pesado aí para a área de arquitetura. Quem mais? A Google também está vindo pesado na área de arquitetura, porque são áreas que eles já identificaram que IA tem um grande impacto, mas que as construtoras, as desenvolvedoras, não estão no fast pace que as Big Techs conseguem estar. Então, hoje, na WSP mesmo, a gente faz projeto direto com as Big Techs. Eles sentam com a gente e falam, a gente pode ajudar no software, a gente quer automatizar isso e aquilo. Gerar consistência, né, que é a grande questão. Não. A Microsoft tem uma preocupação gigante com carbono. Eles não estão esperando a gente resolver as soluções, eles estão resolvendo por conta própria. Então, eles não vão esperar a construtora SX falar, a gente vai criar uma solução para sustentabilidade. As próprias Big Techs estão criando as soluções de design, de construção delas. Então, falar que você não vai adotar a IA ou você não vai usar é muito irreal atualmente, na minha opinião, né? Algumas áreas ainda são bem distantes. Engenharia mesmo, em geral, pouquíssimas implementações de IA. Mas a arquitetura, na Parkinson Will mesmo, tinha muitas pessoas que não queriam, né, usar IA para gerar imagens. Tinha lá os receios, preconceitos. Eu, ok. Mas aí era o cliente que chegava e falava assim, a Gensler criou uma imagem para mim em 7 minutos. Você pode fazer o mesmo? Aí você vai falar, não, desculpa, eu não gosto de IA, a gente não usa IA aqui. Não dá. É a indústria que vai demandar isso. Sim, essa questão dos clientes vem muito também, né? As pessoas perguntam muito isso, ok, eu não implemento e aí eu faço o quê? Quando o cliente traz as próprias imagens, né? O cliente vem com uma outra solução. É uma das grandes questões que a gente enfrenta e tem que continuar sendo profissional para poder... Um profissional que entende tecnicamente o problema, mas que também é capaz de trazer essas soluções desenvolvidas com IA para poder responder. E aí o que todas as grandes corporações estão fazendo é estudando como eles vão vender esses serviços. Por exemplo, o serviço que gera imagem. Como que eles vão vender isso para o cliente, né? Porque agora o cliente já quer a imagem finalizada em segundos. No início. Como que você faz dinheiro disso? Mas sabe que é muito engraçado, porque a nuvem, por exemplo, em termos de design de interiores, a proposta inicial sempre foi essa, né? Desenvolver o projeto conceitual, meio que detached, né? Desconectado um pouco da parte de desenvolvimento, como se fosse um produto único. E eu falava dessa ideia com algumas pessoas, e as pessoas falavam, mas como é que você vai vender isso? E hoje em dia, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em setembro do ano passado, já entrei num projeto que foi só conceitual, um sprint, um design sprint de 20 dias para entregar uma torre corporativa em Nova York. E era só imagem. E tão maluca a proposta que era assim, ao invés de você, como você falou, né, tipo, desenvolver o projeto, desenvolver os 3D e etc., a gente estava fazendo o contrário, eu estava gerando as imagens iam para as equipes 3Ds para poder fazer a parte, porque quando necessitava, o cliente, tem um detalhe aqui, o cliente, ele exigia mais veracidade, ou seja, ele queria ver imagens que se encaixavam no espaço, e ainda tem muita fricção ali entre gerar uma imagem conceitual de IA. Então, o workflow era o contrário, as imagens geradas e a equipe 3D já trabalhava com uma imagem com informação
sobre tudo, piso, parede, teto, mobiliário, iluminação, acabamento. Então, é muito diferente você chegar para uma equipe que está modelando em 3D e falar, olha, aqui colocar notas, né? Aqui eu quero esse, aqui tal a foto desse tile que você, né, do azulejo. Não, é uma imagem final, aonde a pessoa vai simplesmente adaptar. Então, workflows mudando mesmo. E eu acho que aqui nos Estados Unidos você tem muito mais abertura para esse tipo de workflow. Acho que, enfim, o mundo inteiro vai. Mais acessível também tecnologia aqui, né? Por quesito dólar. Exato. Por exemplo, se você quiser fazer um laser scan, com 5 mil você compra um laser. No Brasil, isso não é acessível ainda, né? Bom, mas Jordana, obrigada pelo seu tempo, pela conversa. Achei muito legal você compartilhar com a gente a sua experiência, né, em relação a essa questão do envolvimento com o uso de Revit, de inteligência artificial, e inclusive os seus insights sobre o futuro e o uso do Forma também. Eu acho que isso vai ajudar muitos dos nossos das pessoas da nossa audiência a ficarem mais atentos ao que está acontecendo aí, para os próximos passos, né, em relação à IA e essa indústria. Queria saber, Jordana, para quem tem interesse de entrar no seu grupo, se conectar com você, te seguir no LinkedIn, que eu sei que você é muito ativa também, dá os seus contatos. Tem um website, chama jordanarosa.com. Certo. Lá vocês conseguem ver todos esses projetos que eu comentei aqui, toda a minha experiência, e por lá vocês conseguem acesso ao grupo de WhatsApp, a nossa comunidade, onde a gente se reúne cada 2 semanas. E lá também tem linkado meu LinkedIn. Mas se vocês não acharem no site, o LinkedIn é Jordana de Castro Rosa. E vocês podem me mandar mensagem mesmo, eu mando o link do grupo por lá. A gente vai adorar ter vocês nas reuniões. A gente está fazendo um networking maravilhoso, projetos excepcionais saindo de lá. Estou muito orgulhosa, de fato. E a gente vai começar a falar também sobre oportunidades internacionais. Já tem muita gente do grupo pegando jobs de fora. Tá um networking bem bacana. E projetos também sendo desenvolvidos, com a galera reunindo para desenvolver soluções de IA. Tá bem legal. É um prazer ter vocês. Eu acho muito bacana o que você está fazendo. Eu acho que essa questão de criação de uma comunidade para fazer não só a demonstração dos softwares e abrir um espaço de conversa um pouco mais teórico sobre o assunto, mas também de networking, né? É muito legal porque eu acho que o mundo ele já está, né, nesse espaço. A gente já está nesse espaço onde é possível trabalhar remotamente. E eu acho que, ao contrário das pessoas que estão sendo mais alarmistas, tem muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Então, o Brasil, especialmente agora, né? Eu estava falando no grupo essa semana, os Estados Unidos estão exportando o trabalho. Não estão contratando mais aqui, não. Querem brasileiros, querem indianos. Então, tá bom, excelente para quem está legal. Então, muito obrigada, adorei a nossa conversa, a sua participação. Esse foi o 13º episódio do Nuvem Talks. Para quem quiser se conectar conosco, a gente está no Instagram, @Nuvem Talks, Nuvem Design também, e o podcast está no Spotify e no YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Vem com a nuvem!